Precioso Deus e eterno Pai, o Senhor é a razão de estarmos aqui, Pai. Não viemos aqui por um costume, não viemos aqui por uma tradição, e que o Senhor livre-nos para que nunca aconteça de nós chegarmos neste lugar como uma tradição ou um costume, mas num sentimento de amor pelo que o Senhor é para cada um de nós, Pai. Ó grande Deus, toma o controle desta reunião. Tem o Senhor já feito a parte dos louvores, a apresentação dos Dias dos Pais, essa cena tão linda, tão maravilhosa, que descreve o nosso Pai na fé. E que o Senhor é glorificado em tudo isso. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai. E agora, quando compete a mim trazer a palavra, é um peso sobre minha responsabilidade, Pai. E de maneira alguma, Pai, jamais permita que eu venha despedir o seu povo sem receberem aquilo que vieram buscar. Por essa razão, Senhor, tira-me da frente, para que o Senhor esteja na frente. E então saberemos com toda a certeza de que o Senhor nos abençoou. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ser o nosso Pai, o grande Pai, o qual nos inspira a caminhar e a sermos verdadeiros Pai também. Louvado seja o teu nome, Pai. Nesse momento há muitos lugares aonde teu povo está reunido, inclusive nosso pastor está provavelmente pregando nesta hora. Nós pedimos a tua superunção sobre sua vida, enquanto ele ministra a tua palavra. E assim para com todos os ministros que estão, ó Deus, trazendo a palavra nesta noite, e que não seja diferente para conosco, Pai. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus seja sobre cada um. Que Deus seja louvado. É um grande privilégio estarmos aqui reunidos mais uma vez para adorar a Deus. E da minha parte quero dizer a todos os pais que Deus os abençoe imensamente com as bênçãos celestiais, fazendo de vocês cada dia um marco, para a sua família, para o seu lar, uma influência maravilhosa de Deus, uma expressão de Deus para os seus filhos, para a sua família, amém? Deus abençoe todos os pais aqui presentes, Deus abençoe aos pais também que nos acompanham através da internet. Seja forte, porque seus filhos precisam de você, amém? Que Deus vos encoraje. Eu quero abrir a Bíblia em João capítulo 14, eu quero ler uma escritura para nós termos uma base para o tema que iremos falar, e não propositalmente, não por ser o Dia dos Pais, é claro, mas eu busquei a Deus a inspiração e pedi o que eu deveria falar essa noite, e veio, creio, da parte do Senhor, com toda certeza, creio, da parte do Senhor, falar sobre o verdadeiro Dia dos Pais. Amém? Eu estava orando a Deus e esse tema veio muito forte em meu coração. E é claro, sendo o Dia dos Pais, então isso também encaixa de uma maneira mais própria para o momento. Ao dizer que não estou trazendo esse tema somente por ser o Dia dos Pais, estou dizendo assim que eu busquei uma inspiração. Não sei se a igreja entendeu. Claro que eu estava lembrando que era Dia dos Pais, mas se Deus me dissesse para falar qualquer outra coisa, eu falaria. Mas enquanto eu orava, foi isso que desceu em meu coração, amém? Assim acho que fica mais claro, amém? Vamos ler São João capítulo 14, verso 8. São João 14, verso 8, para a nossa meditação. Diz assim: Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vamos ler junto?
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Podeis assentar? Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. E então vamos nos aproximar de Deus, né? Essa conexão. Você sabe que uma conexão, se ela não está legitimamente ou bem conectada, ela causa curtos, né? Ela transmite luz, de repente ela apaga a luz e aquilo fica um tanto incômodo. Mas quando essa conexão ela está bem conectada, então toda a força da luz que vem é transmitida até o final e você pode receber aquela luz sem problema algum. E é assim que nós devemos estar com Deus, bem conectados com Deus. Aí a unção de Deus vem, ela é transmitida através de nós, e nossa vida é abençoada, e o povo é abençoado. E tem mais, uma conexão mal feita, ela pode vir a queimar a lâmpada. Então é bom nós estar bem conectados com Deus, para que não haja problema nenhum, que possa realmente sermos a luz do mundo, o sal da terra, que Jesus ensinou e tanto desejou que nós fôssemos, e é para isso que nós estamos lutando, para ser essa luz que brilha nas trevas, né? E se há um vale da sombra da morte, a Bíblia diz assim: não temerei quando tiver que passar pelo vale da sombra da morte. Se há uma sombra, é porque há uma luz. Então, eu não preciso ter medo do vale, eu não preciso ter medo da sombra, porque tem sombra, porque tem luz. Então, eu vou olhar para essa grande luz, que é o Senhor Jesus Cristo, que está em nossas vidas, amém? Então, São João 14, Filipe, ele expressou um sentimento que não era só dele, era um sentimento, e o profeta diz que por todos os tempos sempre houve esse desejo de ver o Pai. De ver o Pai. Então ele disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então Jesus, mais para frente eu quero mostrar a resposta de Jesus para ele, e aí aquilo então foi o suficiente para Filipe sentir-se tranquilo, né? Então, o tema é o verdadeiro dia dos pais. Por que o verdadeiro dia dos pais? Será que há um dia que não é verdadeiro? Sim. Concernente à Páscoa, eu posso dizer que é uma verdadeira Páscoa e há uma falsa Páscoa. Uma Páscoa de comércio, uma Páscoa de coelhinhos, uma Páscoa de ovos. Essa não é a verdadeira Páscoa, mas a verdadeira Páscoa é aquela que nos leva a olhar para o sacrifício, aquela que nos faz ter um sentimento de ser perdoado, um sentimento de gratidão. Essa é a verdadeira Páscoa. E o verdadeiro dia dos pais não é o dia do comércio, mas é algo muito mais profundo, né? Então, se vamos falar sobre o verdadeiro dia dos pais, aí vem a pergunta: o que é então o dia dos pais? O que é o dia dos pais? Eu quero ser bem breve, mas eu quero que Deus me dê graça para transmitir a vocês aquilo que Ele colocou em meu coração. E se você tem orado pelo culto, você vai me ajudar, porque a tua oração, ela será força para mim transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração enquanto eu meditava. Então, o que é o dia dos pais? Para alguns, o dia dos pais é comércio. O dia dos pais é vendas. Para outros, o dia dos pais é um dia especial para se lembrar de alguém especial. Mas você diz, a segunda opção aí é então o dia dos pais. Não. O dia dos pais é muito mais do que isso. O dia dos pais é muito mais do que um dia para lembrar de alguém. O verdadeiro dia dos pais, aí vem a responsabilidade sobre os pais. O verdadeiro dia dos pais é aquele que o nosso Pai fez, que marcou em nossas vidas. E o verdadeiro dia dos pais para seus filhos não é o dia que se comemora, mas é aquele dia que você fez algo que marcou na vida dele.
Então, sempre que ele lembrar daquilo, aquilo será para ele o Dia dos Pais. Porque ele vai lembrar de um herói. Ele vai lembrar de alguém que lhe ensinou a ser um homem de verdade. Ele vai lembrar de alguém que lhe ensinou o caminho do Senhor. Então, o verdadeiro Dia dos Pais é o dia que alguém fez algo para ser lembrado. Amém? Então, aí você vê, irmãos, que isso põe sobre nós a responsabilidade. Responsabilidade. Tem aquela história que o pastor Febrônio conta, seguidamente, daquele pai, que era muito pobre, vocês lembram a história? E ele tinha o seu banheiro do lado de fora da casa, e ali então as crianças tinham que sair na chuva para ir lá fora, quando tinham necessidade, tinham que sair com o frio, e aquilo era bastante incômodo para a sua família, mas ele não tinha dinheiro para construir um banheiro. Então, eles tinham que se adequar àquelas circunstâncias. E ele começou a economizar do seu salário, o pequeno salário que ele ganhava, e foi guardando o dinheiro para construir um banheiro. E as crianças sabiam que o pai, você sabe, quando o pai diz que vai fazer algo, aquilo se torna a festa da criançada. E logo todo mundo sabe, não há como fazer segredo se o pai fala. E logo o vizinho soube também que até que enfim o sofrimento daquelas crianças ia acabar, porque o pai estava economizando para construir um banheiro para os seus filhos, um banheiro decente, um banheiro para que eles pudessem, não precisassem sair lá fora com chuva e assim por diante. Mas, de repente, o velho pegou férias, né? E o vizinho pensou assim, hoje é o dia que ele vai aproveitar suas férias, vai pegar a sua economia e vai construir o banheiro. E sabe, o vizinho pensou, e eu vou ajudar, porque eu quero mais do que ver esse banheiro pronto. Mas quando o vizinho se dá por conta, cadê a turma? Cadê a família? Não tinha ninguém. Onde foi? Alguém disse, ele foi viajar com seus filhos, tirar umas férias. Foi razão para muita murmuração daquele vizinho. Quando voltou o pai com seus filhos para casa, o vizinho disse, bonito, cadê o banheiro? Sai gastar o dinheiro e, se pode fazer uma viagem. Vamos dizer, eu que posso não saio, você, cadê o banheiro? Aí o velho olhou e disse assim, muito bem, eu sei que meus filhos precisam de um banheiro, mas quando eles crescerem, eles não vão lembrar que um dia eu fiz um banheiro, mas eles vão lembrar que um dia eu levei eles para viajar. Eles vão lembrar que um dia eu levei eles a conhecer, quem sabe, o mar. Eles vão lembrar que um dia eu levei eles a uma pizzaria. Eu me esforcei, eu fiz algo por eles. Então esse seria um dos dias dos pais para aquela família. Quando lembrar do pai, vai lembrar um dia nosso pai, sem ter condição, se esforçou para dar uma semana de férias para nós, inesquecível, aqui estão as fotos. Então, qual é o Dia dos Pais? É aquilo que você faz, que marca na vida daquela criança, e ela vai lembrar, naturalmente, e muito mais espiritualmente. Porque se você fizer formar o seu filho numa universidade, ele vai lembrar de você quando ele vai ali assinar aquele documento como um doutor, ele vai lembrar isso aqui graças ao meu pai. É um dos Dias dos Pais para ele, mas um dia isso vai ficar para trás. Mas se você conduz esse filho a Cristo com sua vida, aquele pai que o filho, quando acorda de repente à noite para ir ao banheiro, escuta a oração do seu velho, pedindo, Deus abençoe meu filho. Aquele pai que está sempre esforçado em mostrar com a sua vida que é capaz, que é possível servir a Deus, que é possível ser um homem justo, que é possível ser uma pessoa correta. Irmãos, essa é a pessoa que está, vamos dizer assim, juntando muitos e muitos dias dos pais para aquele filho. E ele terá todos os dias, um dia dos pais para lembrar, para comemorar na sua vida. Amém? Então veja a responsabilidade. Podemos lembrar daquela história, daquela família muito unida, e que toda noite, quando iam jantar, às 8h, então a mãe servia o jantar ali. E eles não começavam a comer antes do velho abrir a Bíblia,
e ler as Escrituras, trazer uma pequena palavra e assim faziam o seu culto doméstico. E havia um relógio na parede. E aquele relógio, quando ele marcava as horas, ele tocava uma certa música. Então, quando batia 8 horas, era o horário do velho abrir a Bíblia e ler as Escrituras. E algo ele trazia da parte de Deus para os seus filhos. Mas o filho mais velho cresceu e algo entrou na sua mente, na sua cabeça, porque ninguém está livre. Quero dizer a vocês, pais, por mais que você lute, por mais que você esforce, teus filhos ainda assim não estão livres de um dia ser atingido pela seta do mal. Mas tem uma coisa, você terá o prazer de um dever cumprido. Você terá aquele gosto maravilhoso de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, meu filho está nessa situação, mas tu sabes, Senhor, que o que eu podia fazer eu fiz. Agora, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, por isso eu coloco em tuas mãos. Cuida deles, Senhor. Agora é triste um pai ter que chegar diante de Deus cheio de culpa. Como vai chegar e dizer: Senhor, ajuda? Se ele olha e diz: eu sou culpado disso, eu sou culpado daquilo, foi meu mau exemplo, foi a minha língua que falava mal do ministério, falava mal de um, falava mal do outro, que induziu meu filho pelo mesmo caminho e hoje está todo destroçado, está dessa forma. Por isso, nunca dê razão para que algo aconteça. E aquele rapaz então cresceu, algo entrou em sua mente e ele disse: meu pai, eu vou para a cidade, eu quero arrumar um emprego, eu quero ver a vida de um outro ângulo, porque nós aqui, só resumido aqui na roça, na fazenda, e eu acho que eu posso conseguir algo melhor para mim. E é claro que o velho não deixou de dar os seus conselhos, como ir à cidade, como trabalhar e como manter a sua fé, como não se misturar com pessoas de má índole e assim por diante. Aconselhou, e o filho estava disposto a guardar os conselhos do seu pai. Mas ele foi para a cidade e logo se envolveu com amigos e deixou os caminhos do Senhor. Mas um dia estava lá num bar bebendo com seus amigos, todos rindo, gargalhadas, piadas, e ele ali com a cerveja, e de repente bateu aquela música. No bar havia um relógio idêntico ao do seu pai, e bateu 8 horas. E quando aquilo bateu 8 horas, ele empurrou o copo de cerveja. Seu semblante mudou. Seus colegas se assustaram e perguntaram: o que há contigo? Alguma coisa lhe aconteceu? Há algo de errado contigo? Não está passando bem? Ele disse: não, tudo está bem, tudo está bem. Não, algo não está bem, você estava rindo há pouco. E começaram a pressionar ele. Ele disse: é o seguinte, nesse exato momento, lá na casa do meu pai, eles estão ao redor da mesa. Meu pai está com a Bíblia aberta sobre a mesa, lendo a palavra de Deus. E eu estou aqui bebendo, eu estou aqui me comportando como um ímpio. E ele virou suas costas e voltou para casa e acertou a sua vida. Ó, irmãos, que dia dos pais maravilhoso para esse jovem. Quando os tempos se passaram, e quando ele lembrava disso, aquele era o dia dos pais para ele. Não era o dia que o comércio queria vender um sapato, um relógio para dar ao pai, mas aquele dia que ele lembrava que se não fosse por aquela posição firme do seu pai, se não fosse por aqueles ensinamentos do seu pai, ele estaria, quem sabe, bêbado numa sarjeta, ele estaria, quem sabe, até mesmo já com sua vida terminada, mas pela graça do bom Deus e os ensinamentos do seu pai, ali estava ele servindo a Deus, ali estava ele glorificando a Deus. Ali ficou a marca de um pai que realmente pôde ensinar para o filho o que era correto. Amém? Então, quando você, pai, cada um aqui, quando você decidiu em casar-se, você se dispôs, é claro, a ter uma família. E quando você se dispôs a ter uma família, você sabia que essa família teria problemas, porque não há famílias que não tenham problemas. Então, você também se dispôs a assumir os problemas da sua família, porque problemas
de filhos são problemas do pai. Por isso eu me sinto tranquilo. Quando eu entro em problemas, porque todos nós estamos sujeitos a enfrentar problemas, provações, o diabo nos ataca, eu me tranquilizo porque eu sei, os meus problemas são problemas do pai. Porque quando ele quis ter uma família, ele sabia que ele me teria a mim. Ele sabia que ele teria você. E ele sabia que tendo uma família teria problemas. E ele, como um bom pai, ele assumiu os problemas da sua família. Por isso ele disse, eu estou convosco e em vós todos os dias. Aleluias! Isso é posição de um bom pai. Não é dizer assim, te vira, você agora já é grande o suficiente. Não, eu estarei convosco e em vós todos os dias. Todos os dias. Na hora da prova, na hora da luta, na hora que o diabo te pressiona e diz, é agora que eu te pego, ele está contigo, ele está ali para te ajudar, este bom pai está ali. Então, assim como os problemas da nossa família são nossos problemas, são os seus problemas, alguém diz, mas fulano, seu filho já se casou, você não tem nada a ver com ele, você diz, não, ele é meu sangue. Eu um dia tomei uma decisão em me casar, e eu sabia que eu teria filhos, e eu sabia que eu teria problemas, e eu admiti que eu iria assumir esses problemas. É claro que você não vai pôr nas suas costas os problemas deles, quando eles têm que resolver os seus problemas, mas dentro de um certo limite você sabe que aquilo também é seu problema. Você vai orar, porque há um certo equilíbrio. Há muitos que simplesmente dão uma super proteção e aquele filho nunca será um bom filho. Certa vez estava fazendo um curso sobre liderança e nesse curso eles disseram algo que eu nunca esqueci. Que uma criança, e quando crescer ela será líder, sabe que tipo de criança é essa? É uma criança que aos 8 anos de idade, seus pais lhe dão tarefas difíceis para que ele realize. E que quando ele resolve as tarefas, eles lhe brindam com um beijo e lhe parabenizam. E aos 8 anos de idade, essa criança já sabe se orientar até mesmo na cidade onde mora. Ela está sendo formada para ser um líder. Mas aquele que é super protegido, ele será um subordinado pelo resto da sua vida, porque ele aprendeu sempre ser protegido. Então, aí vai para os pais a responsabilidade de você saber também dosar as coisas, ensinar eles a resolver os seus problemas, porque Deus faz isso conosco. Quando Moisés ficou nervoso e achou no direito de pegar a tábua e quebrar, a tábua que Deus desenhou, a tábua que Deus cortou, a tábua que Deus escreveu, ele chega e quebra. E que Deus disse, Moisés, eu vou escrever de novo, mas você vai fazer as tábuas. Você vai gastar os dedos, Moisés. Olha, hoje nós temos todo que é tipo de tecnologia. Agora, como Moisés se arranjou para recortar aquelas tábuas de pedra, eu não sei, mas ele teve que fazer. Isso é um pai, um verdadeiro pai, que sabe impor responsabilidade para seus filhos. Escrever, Moisés, eu sei que você não consegue, você não sabe sobre as leis. Eu vou escrever, mas as tábuas você vai fazer. O pai diz, meu filho, você comprou esse problema? Então, lute agora. Lute, eu vou estar do teu lado, eu vou estar ao teu lado. Mas se esforça. Amém? Então, os nossos problemas, igreja, são problemas de Deus. Agora, se você busca os problemas com suas mãos, irmão, não pensa que Deus vai correr na frente e vai assumir as broncas que nós compramos. Você tem que ter essa consciência. Mas quando você, na caminhada da vida, enfrenta os problemas que vêm, irmãos, Deus está ali, Deus é responsável por cada passo que você dá. Ele não é um pai qualquer, não, ele é um verdadeiro pai. Ele é um pai que tem responsabilidade com a sua família, com os seus herdeiros. Aleluias! Então veja vocês que um pai, ele mostra, irmãos, com suas atitudes. Com suas atitudes, ele mostra, ele cria
dias dos pais na vida daquela criança. E você sabe que ser pai não é trazer um filho à existência. Ser pai é aquele que forma um filho. E quando você tem uma família, aí você recebe a responsabilidade de ser pai. Aí você diz, mas como? Se eu já tenho filhos, eu sou pai. Não, o verdadeiro pai é aquele que forma um filho. Aquele que põe o caráter, que leva a construir o caráter naquela criança. Como disse o pastor Febrônio ali no encontro, e espero que todos tenhamos guardado aquilo no coração, ao ver aquele rebanho de crianças, coisa linda, maravilhosa, apresentando ao Senhor, ele disse, pais, ganhe seus filhos para Cristo. E ele disse, você tem o teu rebanho. Aí tinha um pai que estava perto de mim, que veio da reunião, veio para a reunião de fora, e ele olhou para mim e ele disse, puxa, eu sou um pastor então. Mas eu sou pastor do meu rebanho. É isso, quando você assume essa responsabilidade, você não joga essa responsabilidade de formar um filho na mão de uma empregada doméstica, na mão de uma professora. E a questão hoje, irmão, as pessoas se cobrem de todo que é tipo de razão. O problema hoje é que não tem mais professoras como tinha antigamente. Por isso os filhos estão desse jeito, jogam, terceirizam a criação dos seus filhos na mão de pessoas que não têm experiências com Deus. E o irmão Branham disse o seguinte, se eu fosse uma mulher, quando eu acabava o meu serviço, eu me assentaria com meus filhos e contaria para eles a história da cruz. Eu já disse aqui outras vezes, eu repito, irmão, porque aquilo marcou profundamente meu coração de uma maneira negativa, vamos dizer, de ver a situação. Quando eu perguntei para a criança, eu estava fazendo o pãozinho da ceia no campo para dar a ceia, e o pequeno estava ali ao lado, curioso, olhando, uma criança já ativa, uma criança lá com seus 5 anos ou mais. E eu olhei e disse, quem foi que morreu por ti, para te salvar? Ele olhou para mim e disse, foi a avó. No melhor do seu entendimento, ele respondeu, foi a avó, porque sua avó tinha morrido há poucos dias, e alguém tinha dito para ele que a avó estava no céu. E eu pensei, meu Deus, onde está a responsabilidade desta mãe, que não ensinou ainda para essa criança quem é Jesus Cristo, quem é o seu Salvador? Então, ser pai, irmãos, é formar um filho, é formar o caráter cristão na vida daquela criança. Jó diz, quem me dera que eu pudesse escrever essas palavras com a pena de ferro. É isso, escrever de tal maneira que não se apague. Quem nos dera, igreja, que pudéssemos escrever o Evangelho com pena de ferro no coração de nossos filhos. Eles podem ir aonde forem. Ontem, enquanto nós estávamos aqui no funeral, eu vi algo e eu gostei da resposta do irmão. Ele estava ali falando assim sobre algo que lhe aconteceu na vida no passado. Uma oferta terrível para agir de má fé e, em troca disso, muito dinheiro. E aí, um irmão que sabia que esse irmão teve um tempo afastado disse, pois é, e você, quer dizer, estava bem, em outras palavras, na situação boa para praticar isso, porque estava desviado. Ele olhou e disse, irmão, eu estive desviado, mas nunca desviou do meu coração aquilo que eu aprendi. Foi uma resposta firme, quer dizer, eu estava fora, mas eu não aceitei a proposta, em outras palavras, não por outra coisa. Eu tinha no meu coração o que era certo. Plante no seu filho o que é certo, irmãos. Ele pode estar fora dos caminhos do Senhor, e não é porque ele está fora que ele vai praticar coisas absurdas. Ele saberá o que é certo, porque você escreveu no coração dele com uma caneta, penas de ferro, algo que não se apaga, que o tempo não vai apagar. E na hora certa ele vem para os caminhos do Senhor, porque você formou um filho, porque você é um pai. Aleluias! E muitos dias ele lembra e diz, hoje é o dia dos pais. Por que hoje é o dia dos pais? Porque hoje eu me lembrei de algo que eu aprendi do meu velho pai.
Hoje eu aprendi, hoje eu lembrei de uma experiência que ele me ensinou. Hoje eu lembrei de algo que ele plantou no meu coração. Então, o Dia dos Pais é aquilo que você faz e que marca na vida daquele filho. E se nós pudéssemos agora olhar e ter um pouco de graça de Deus para olhar para o nosso grande Pai do céu, eu perguntaria para vocês: qual é o Dia dos Pais para nós? Qual é o Dia do Pai, né? Para nós? Qual é? Poderíamos chamar aqui personagens da Bíblia e perguntar para eles: qual é o teu Dia do Pai? Cada um teria um bom dia, um belo dia para dizer: esse é o Dia do Pai. Aleluias! Podemos lembrar que quando eu tenho aqui a mensagem, não temais, eu quero chamar aqui alguns personagens da Bíblia para que eles nos digam qual é o Dia do Pai para eles. E poderíamos chamar você também para vir aqui e dizer qual é o Dia do Pai. Qual é o Dia do Pai? Você vai ter uma cena marcada no teu coração e você vai dizer: para mim, o Dia do Pai é tal e tal dia. É uma cena que ele marcou na minha vida que eu nunca esquecerei. Aleluias! Eu vou convidar aqui o nosso irmão Pedro, né, que é um irmão bastante, vamos dizer, próximo de todos nós, é o apóstolo Pedro, né? Amamos todos os outros, mas eu creio que é o mais falado, né? Vamos perguntar para ele qual é o Dia dos Pais, qual é o dia do Pai, né? Do Pai para ele. Porque a pergunta de Filipe foi: mostra-nos o Pai. Eles queriam ver o Pai. E Jesus disse assim: Filipe, eu estou convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Agora, aqui está um ponto que eu quero que você analise. Jesus mostrou que ele era o Pai, de que forma? Pelas suas obras. Aí entra que eu disse: o Dia dos Pais é aquilo que você faz que seu filho sempre se lembrará. Jesus não mostrou que ele era pai por alguma situação, dizendo: ó, eu te criei, eu te formei, isso, aquilo. Não, pai é aquele que forma o caráter com seus exemplos, com suas atitudes. E quando Filipe perguntou sobre o pai, a resposta de Jesus foi: veja quem é teu pai pelas obras. Crede que eu estou no Pai, o Pai está em mim, ao menos por causa das mesmas obras, Filipe. Aleluias! E veja aqui que quando os apóstolos estão falando sobre isso, eles olham para essas coisas. Veja só, agora nós encontramos aqui que o próximo companheiro a se levantar para testemunhar sobre o quê? Sobre o dia do pai deles. O dia que marcou na vida deles. Deve ter sido Pedro. Eu posso ouvi-lo dizer: posso dar meu testemunho agora? Vamos acrescentar aqui, né? Posso dizer qual é o dia do Pai para mim, particularmente falando? Pode, irmão Pedro. Você sabe, quando você tem algo para testemunhar, você simplesmente consegue permissão, pois há realmente algo acontecendo. E essa é uma reunião de testemunhos que estava acontecendo. O velho barco simplesmente balançando, e aqueles irmãos ali batendo seus pés e tendo um grande tempo ali, gostaria de ter estado ali. Você não gostaria de estar ali e ter ouvido aquele testemunho? O pequeno João teve que se assentar, né? Ele tinha acabado de dar o testemunho dele. Ele tinha dito tudo o que pôde naquele momento. Simão se levantou e ele disse: você sabe, quando André começou a ir ali com aquele homem, que os pais, ou melhor, que o país pensou que ele era um tipo de homem selvagem, aquele João, a igreja pensou que ele era um homem que saiu do fundo do poço. Afinal, seu pai era um sacerdote e ele... Você sabe, é costume entre o nosso povo que o filho siga o que quer que o pai faça. Mas você sabe, sua obra era tão grande, e em vez de ir ali naquela grande escola e conseguir alguma graduação, sua missão era muito grande. Deus o levou para o deserto com a idade de 9 anos. E ele apareceu novamente com 30 anos. Aqui Pedro está contando o testemunho. Porque sua missão era introduzir o Messias, e o Messias teria um sinal, e ele tinha que saber que sinal era aquele. Se ele tivesse descido ali e recebido um pouco daquela injeção denominacional, ora, alguém
algum grande bispo poderia ter dito, algum grande sumo sacerdote teria dito: agora, olha aqui, João, nós sabemos que você deve introduzir o Messias, como foi dito pelo anjo, e você deve introduzi-lo, você não acha que o irmão fulano aqui encaixa perfeitamente nesse papel? Ele poderia ter aceitado isso, mas você vê, ele se separou de tudo para que ele pudesse ouvir e ver apenas o que Deus disse sobre isso. Vamos aqui saltar um pouquinho mais. Agora então ele disse, a primeira coisa você sabe, é que vem André correndo e dizendo que esse pregador disse que viu o sinal do Messias sobre um homem. Era uma luz, como uma pomba descendo, e o pregador viu aquilo. E havia muitos ali, ninguém mais viu a não ser o pregador. Então, eu dificilmente iria por aí. Eu ouço todo tipo de coisa, então, Pedro, né, dando testemunho. Só o pregador viu, eu dificilmente iria crer. Então, eu simplesmente esqueci isso, você sabe. E uma noite ele veio e me disse, você deveria ir ali e ouvi-lo uma vez. Ele vai estar aqui na praia na próxima manhã, e você deveria ir lá. Bem, eu pensei, pobre André. Eu e ele temos puxado esse barco por um longo tempo. E eu me lembro de um dia que eu tive uma conversa com o papai, e ele era um bom homem, um velho fariseu. Ele viveu naquela igreja, uma coluna de fogo nela, e seu cabelo branco, uma noite depois de pescar. Olha aqui, o dia dos pais, concernente ao pai natural de Pedro, era um testemunho do seu pai. Nós éramos pobres, nós tínhamos que viver da maneira escassa, como podíamos. E muitas vezes, quando a mamãe e papai eram vivos, ela costumava nos reunir ali de manhã, antes de sairmos para lançar nossas redes ao mar. Nós tínhamos dívidas e tínhamos que pegar alguns peixes. E nós orávamos a Jeová para encher nossas redes naquele dia. E como o papai regozijava, quando nós pegávamos aquela grande leva de peixes, íamos à costa e voltávamos e assentávamos e agradecíamos a Deus por nos ter dado peixes para aquele dia. E como nós podíamos ir e pagar nossas dívidas agora e ter algo para comer à noite e esperar a manhã seguinte. Que dia dos pais maravilhoso para Pedro, né? Lembrar do seu velho pai, orar com eles e encaminhar eles para que fosse ao trabalho. E uma noite, depois de termos agradecido ao Senhor, eu me lembro de papai sentar-se num lado do barco, e ele me chamou ali e disse, olha aqui, disse o quê? Vai comprar uma carteira de cigarro para mim. Vai comprar uma garrafa de cachaça para mim. Não era esse tipo de dia dos pais que Pedro tinha concernente ao seu velho pai. Olha o que ele disse. E ele me chamou ali e disse, Simão, você sabe, eu tenho esperado por toda a minha vida para viver e ver o dia que eu veria o Messias. Foi-nos prometido que ele viria por muitos anos. Todo o nosso povo tem esperado por ele. Moisés nos falou que ele viria. Todos os profetas têm falado dele. Mas Simão, filho, nós não tivemos um profeta em nosso meio por centenas de anos. E quando a igreja tem esfriado e ficado numa condição formal, mas eu creio que o tempo está próximo. Se você olhar o meu cabelo branco, eu penso que eu não viverei para vê-lo. Eu estou velho agora. Mas Simão, antes do Messias vir, Satanás irá enviar vários falsos primeiro. Que coisa gloriosa, não é, irmãos? Que dia dos pais maravilhoso para Pedro, lembrar do conselho. Filho, estamos esperando o Messias. Meu cabelo já está branco, provavelmente eu não vou ver. Mas antes do Messias vier, irá aparecer vários falsos Messias. Mas eu quero que você se lembre, Simão. Nunca deixe esta escritura. Aleluia. Foi dito ao nosso povo nesta Bíblia que a palavra do Senhor vem a um profeta. Somente ao profeta. E então, primeiro, esse profeta deve ser autenticado por Deus e tem que falar a palavra, e a palavra deve suceder vez após vez. Eles são nascidos assim. Não é somente alguém que colocou as mãos sobre eles e o fez profetas. Eles são natos. Aqui é o conselho do velho, né? Um dom de profecia pode vir, mas um profeta nasce um profeta.
Jeremias foi um. Ora, Deus disse: antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu te ordenei como um profeta às nações. João Batista, 712 anos antes de ele nascer. Isaías disse: ele é a voz do que clama no deserto. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Antes da fundação do mundo, ele era a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Certamente. É Deus. Deus estabelece essas coisas. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, todas essas coisas. Deus estabeleceu na igreja. Então, há 9 dons diferentes que operam naquela igreja, mas esses são ofícios que vêm à igreja, e você sabe, ele me disse: filho, nós temos seguido Moisés e sua lei. Agora, Moisés nos disse que esse Messias, quando ele vier, será um profeta. Vocês estão entendendo? Pedro estava dando o seu testemunho. E aqui ele fala de 2 coisas. Do que era o dia dos pais para ele, referente ao seu velho pai. E ele fala também referente ao seu pai do céu. O que é que lhe marcou na sua vida. Vamos aqui. Então eu pensei em apenas ir e ver quem era esse jovem rapaz, causando toda aquela comoção ali. E disse: pessoas estão sendo curadas por ele. Então eu pensei em descer ali. E um dia, quando nós tínhamos as redes todas lavadas e estendidas ali no barco, ele veio para pregar. E eu peguei um pedaço seco de madeira e me assentei naquele toco na margem. E quando ele começou a falar, eu sabia que havia algo diferente naquele homem. Oh, aleluias. Pedro, qual é o dia do pai para você? O dia que ele chegou na margem e ele começou a falar, e eu vi algo diferente nele. Aleluias. E qual é o dia dos pais para você, Pedro, naturalmente? O dia que o meu velho pai se assentou naquele barquinho e me disse como seria a chegada do Messias, e me ensinou como escapar dos falsários e enganadores. Aleluias! Você vê que maravilhoso? Esse é o dia dos pais. Você tem essa responsabilidade de plantar nos seus filhos essas coisas, para que eles tenham muitos dias dos pais para comemorar na vida deles, como Pedro estava comemorando aqui. E quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim, direto em meu rosto, e lhe disse: seu nome é Simão, e você é filho de Jonas. E ele disse: aquilo foi o suficiente para mim. Não só provou ser o profeta, ele me conhecia antes de ele sequer ter me visto. Ele me conhecia, e ele também conhecia meu velho e piedoso pai, que contou que haveria o sinal do Messias. Isso ficou estabelecido para mim. Oh, que coisa! Como ele estava ficando entusiasmado também. Aleluias! Qual é o dia do pai para você, Pedro? O dia que Jesus olhou no meu rosto e disse: tu és Simão. E falou sobre o meu velho pai. Já tinha morrido, mas ele conhecia. Oh, aleluias! Nós podemos chamar aqui tantos personagens e perguntar: qual é o dia do pai para você? Eu já anotei alguns aqui, mas não vou falar de todos para não tomar muito tempo. Podemos chamar Bartimeu e dizer: Bartimeu, qual é o dia do pai para ti? Ah, o dia do pai é aquele dia que eu estava ali, sendo chutado pelas pessoas, e ele chutava e dizia: ô seu mendigo sujo, sai daí. Mas eu ouvi o barulho que se aproximava, e eu comecei a dizer: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E quando todos diziam: ele não vai dar atenção para você, um miserável, sem aparência, um cego qualquer, eu gritava mais alto ainda. E ele disse, e então ele se aproximou e disse: o que queres que eu te faça? Aleluias! O que queres que eu te faça? Rompeu com toda a ideia do povo que dizia: não fala, não grita, Bartimeu, ele não vai parar. Há muitas pessoas importantes para ele visitar, mas ele mudou o seu itinerário e veio e disse: o que queres que eu te faça, Bartimeu? E eu disse: eu quero ver a luz. E ele disse: então veja. E naquela hora eu vi o rosto dele. Esse é o dia do pai para mim. Quando eu lembro disso, eu lembro do meu pai. Esse é o verdadeiro dia do pai no coração do Bartimeu. Nunca irá esquecer daquela hora maravilhosa. E aí você vai lembrando na sua vida qual é o dia do pai para você.
Quando você estava lá perdido, o diabo te jogava de um lado para o outro, e você dizia, eu preciso mudar a minha vida, o diabo dizia, capaz, Deus não quer tipo como você. Você começou a gritar, oh Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E de repente naquele culto ele veio dos céus diretamente para você, um culto especial para você, e mudou a sua vida, abriu os seus olhos, transformou o seu coração. Aleluia! E quando você lembra disso, é ou não é o dia do Pai? É ou não é o dia do Pai para você, que marcou na sua vida, aquela transformação, quando Ele arrancou de você aquela cobiça que você não conseguia, quando Ele arrancou de você aquele desejo de mentir. Esse é o dia do Pai para nós. Aleluias! Por isso, irmãos, Ele respondeu para Filipe, quer saber quem é o Pai? Olha as obras. Porque Ele tinha a responsabilidade de pai. Quer você que teus filhos tenham dia dos pais para comemorar um dia? Mostre obras também como Jesus mostrou. Mostre atitudes de um pai. Responsabilidade de um pai, como o pai de Pedro, né? Que pôde lhe ensinar como reconhecer o Messias quando ele viesse. Podíamos falar de Zaqueu, né? Podíamos falar de Natanael. Mas eu quero, para encerrar, falar daquela prostituta. Qual será o dia dos pais, ou do pai, desculpa, para aquela mulher miserável? Ninguém dava nada por ela. Mas um dia, disse o irmão Brando na mensagem, um homem significante na cidade. Ela saiu como sempre. E de repente ela se deu por conta que a cidade estava vazia. As lojas estavam fechadas. Não havia alvoroço na cidade. E ela disse, puxa, há algum feriado que eu não sabia? Enquanto ela caminhava, porque se perguntar para ela qual é o dia do pai para ti, ela vai contar essa história que eu estou contando para você. Ela começou a caminhar pela cidade, de repente ela sentiu um cheiro de churrasco, carne assada, e ela seguiu aquele cheiro assim, e ela se deparou com a grande casa de Simão. Todo o povo da cidade estava ali. E ela olhou para aquelas pessoas, e ali estava uma vala feita no chão assim, fogo, carnes ali assando, e as pessoas e as damas lá num canto conversando e falando sobre a moda da hora, e não sei o quê, e todas as coisas. E aquela pobre mulher chegou ali e disse assim, pensou consigo, nós os pobres não temos vez. Eu nem sabia que tinha festa. Nem foi lembrado o meu nome para convidar para essa festa. Enquanto ela olhava entre aquelas pessoas, seus olhos, irmãos, foram fisgados. Quando ela bateu seus olhos naquele rosto tão meio. Esse foi o dia do pai para ela. Quando ela bateu seus olhos e viu aquele homem sentado, cabisbaixo, pé sujo, empoeirado, cheirando mal. E ela chegou e cutucou alguém e disse, quem é aquele homem insignificante? Aquele lá no canto que eu vejo. O servo de Simão olhou e disse, aquele? Deu uma gargalhada, disse. Em outras palavras, é o palhaço que Simão convidou para animar a festa. É o Jesus de Nazaré. É um que se diz ser profeta. Lembrando de Simão não gostava dele. Por que Simão o convidou? Para fazer dele um palhaço. Mas naquela hora, irmãos, a mulher disse, era tudo o que eu precisava. Ela disse, eu ouvi de uma mulher prostituta como eu, que um dia encontrou-se com ele, e ele disse, mulher, teus pecados são perdoados. Aleluias! Ninguém te acusa, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Ela disse, eu sempre pensava, se um dia eu pudesse encontrar com ele, minha vida seria mudada. E hoje, é a oportunidade, eu não posso deixar escapar.
Ela voltou correndo para casa, disse ao irmão Branham, e subiu as escadas assim da sua casa, rangindo aquelas tábuas, e correu ali no seu quarto, e a buscou entre as roupas, e ali havia um paninho embrulhado com suas moedas, que ela ganhava com suas prostituições, e ela estava guardando, disse o irmão Branham, aquelas moedas para comprar um vestido novo, e ela não pensou mais em vestido naquela hora, havia algo mais especial para ela fazer naquele momento. Aleluias! E ela pegou aquele embrulho de moedas e saiu correndo para a cidade de novo. E o irmão Branham disse, tinha um homem tanto dinheirista que disse, eu vou deixar a loja aberta, pode que alguém apareça por aqui e eu venda algo. O restante tinha fechado suas lojas. Mas quando ela chegou ali assim, colocou seus pés na porta, aquele comerciante olhou e viu que era prostituta e disse, pare lá, você não pode entrar aqui. O que vão dizer de mim se me ver eu aqui com um tipo de mulher como você? E ela simplesmente pegou e despejou aquelas moedas em cima do balcão. E quando ele viu o tinir delas, ele disse, sim senhora, o que a senhora deseja? Ela disse, eu quero o perfume de maior valor que o senhor tem aí. Mas por quê? Não, é para algo especial. Mas o preço, não quero saber o preço, eu quero do melhor valor que você tem. Oh, irmão, quando é para Jesus é assim, irmão. Não importa o preço que tem que pagar, não importa, você diz, é para Ele, é para Ele. Se eu tenho que abandonar a família, se eu tenho que ser zombado, não importa, é para Ele. Aleluias. E ela comprou e ela passou a mão naquele frasco e saiu correndo. E ela chega lá, cadê ele? Ele estava de pé no canto, eu não vejo mais. Mas ela começou a olhar entre as pessoas e agora ele estava sentado. E ela então firmou bem o seu corpo, porque ela pensou, agora eu tenho que ser forte. Segurança de Simão não vão querer deixar eu entrar aqui. Mas nada vai me impedir, porque quem sabe é a última oportunidade que eu tenho. E disse o irmão Branham que ela se enfiou no meio daquelas pessoas e foi abrindo caminho e caiu de joelho aos pés dele. E nem mesmo olhou para o seu rosto, porque não se achava digna. E com suas lágrimas ela banhava os seus pés. E com o seu cabelo ela secava os seus pés. E Simão disse, agora o quadro está perfeito. Era para isso que eu queria. Eu queria provar que tipo de homem é ele. Está vendo? Olha aqui, meus convidados. Ele disse que é profeta. Olha quem está aos pés dele. Se ele só fosse profeta, ele saberia quem é que está ali lavando os seus pés. Ah, irmão, naquela hora, aquela mulher sentiu um gelo subir dos pés à cabeça e pensou, agora ele vai me expulsar daqui. Mas quando ela ouviu aquela voz que disse, Simão, eu cheguei aqui e você não me lavou os pés. Simão, você não me deu o ósculo de boas-vindas. Mas esta, desde que chegou aqui, não cessa de beijar os meus pés. Lavar com suas lágrimas e secá-los. E aí Jesus deu uma pausa assim, e voltou-se a ela e disse, mulher, teus pecados são perdoados. Oh mulher, qual é o dia do Pai para ti? É aquele dia que Ele me perdoou, é aquele dia que Ele transformou a minha vida. Eu nunca mais fui a mesma, eu nunca mais. Aleluia, vamos nos colocar de pé. Eu nunca mais fui a mesma. Qual é o dia do Pai para ti, meu irmão? Qual é o dia do Pai para ti, meu Anildo? Qual é? Tu sabes qual é. Cada um sabemos. Cada um sabemos. E nós estamos aqui nesta noite para comemorar os dias do Pai, porque são 365 dias. Aleluias, Ele fez tanto para marcar para nós, que todos os dias eu tenho algo para lembrar dEle. Você não tem? Você não quer agradecer nesta hora e dizer, Senhor, eu sei, Pai, o dia do Pai para mim foi aquele dia. Mas tem outros dias, tem tantos dias para mim memorizar esta noite. Eu quero ser grato, eu quero ser grata a Ti. Fale com Ele, Ele está aqui nesta noite. Dê a Ele o seu feliz dia do Pai. Diga a Ele, Senhor, obrigado, eu te amo, meu Pai. O Senhor provou ser um bom Pai.
o Senhor fez algo para que eu pudesse ter muitos dias do Pai para comemorar. Aleluias, aleluias. Pode orar, pode falar com Deus. Eu creio que você tem algo para agradecer. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Um dia o Senhor me encontrou ali no canto, ali na igreja, Pai. E aquele seu Espírito Santo desceu na minha alma. E desde então eu senti que eu fui selado por Ti, Pai. E esse é o dia do Pai. É o dia que eu comemoro, Pai. E há tantos e tantos outros dias que o Senhor provou estar presente na minha vida, livrando-me do mal, abençoando minha vida, transformando meus pensamentos, transformando meus sentimentos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. E eu te adoro, Pai, pelo Senhor ser um bom Pai. Oh, querido Deus. Oh, querido Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Oh, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Envie, Senhor, espírito de gratidão em nossos corações.